Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, olha o que Paulo escreveu aqui para os hebreus, né? Que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas não estão conseguindo viver o milagre, não estão conseguindo ir para o sobrenatural. Por quê? Porque estão com seu coração endurecido. As pessoas não estão dando ouvidos ao que Deus está falando. Sinais estão acontecendo e não estão dando a devida atenção, né? Então, não endureça o vosso coração, porque a palavra de Deus ela é mais viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela penetra, né? Até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. E todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então você pode esconder as coisas de alguém, do teu familiar, do teu esposo, do teu filho. Você pode esconder alguma coisa, guardar algum segredo, como se diz, né? Mas de Deus nós não escondemos nada, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, onisciente e onipresente. Onipresente, né? Ele está em todo lugar. Onipotente, Ele tem todo o poder. E onisciente, Ele conhece. E só Ele pode ler a nossa mente. Só Ele sabe o que está dentro da nossa mente, o que está passando nos nossos pensamentos, o que nós estamos pensando em fazer, aquilo que nós estamos matutando, né? Como se diz, aquilo que você fica ali pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo e nós vamos prestar contas para Ele. Nada fica oculto diante dele. Você pode, né, como eu falei, não contar, não falar para alguém, não confessar uma culpa, não pedir perdão, não abrir o teu coração, mas para Deus nós não vamos esconder nada. Vai chegar um momento em que nós vamos prestar contas de tudo, do que nós fizemos e do que nós não fizemos também. Não esqueça que a vida não é nossa, é dele. O fôlego de vida é dele, não é nosso. A vida ele nos deu e é para ele que nós vamos prestar conta um dia do que nós fizemos, de como vivemos, de como procedemos, do que nós falamos, do que nós pensamos, como agimos, como procedemos, se de maneira correta ou de maneira errada. Tudo nós vamos prestar conta para Ele, não se esqueça disso.
Nada fica em oculto diante dele. E a palavra dele, ela penetra lá no fundo da alma. Essa palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Deus conhece o teu interior, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu pensamento, Deus sabe da tua dor, Deus sabe tudo que você está passando. Mas você precisa colocar diante dele. Se tem algo te afligindo, se tem algo roubando a tua paz, coloque diante dele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Jesus está falando contigo, se Jesus está te dando uma direção, siga ela. Não endureça o vosso coração. Não faça como aquele povo lá no deserto, que endureceu o seu coração, murmurou, reclamou, sempre querendo retroceder, sempre querendo voltar para o Egito. E infelizmente aquelas pessoas não herdaram a terra prometida. Porque enquanto o cadáver do último murmurador não caiu no deserto, o povo e as suas descendentes não entraram na terra prometida. É muito forte isso. Então, quando a pessoa endurece o coração, ela deixa de receber a bênção, ela deixa de receber o milagre, e aqueles que estão ao redor dela colhem junto com ela essa dureza. Sofrem junto com elas penas, pagam, né? Pela uma escolha errada, pelo orgulho. Então nós precisamos refletir nas nossas atitudes. Não endureça o vosso coração. Se Deus está falando contigo para você abandonar o teu passado, abandonar as velhas práticas, se Deus está falando para você limpar o teu coração, limpe o teu coração. Pare de viver de passado. Pare de viver lembrando como o povo lá no deserto. Ah, lá no Egito eu tinha isso. Lá no Egito eu tinha aquilo. Tinha. Podia ter tudo que era material lá no Egito, mas não tinha Deus. É melhor você viver num deserto com Deus do que você ficar no Egito sozinho. É melhor nós termos Deus ao nosso lado, guerreando as nossas guerras, nos orientando, nos dirigindo, nos fortalecendo, cuidando de nós, do que estarmos no Egito, muitas vezes cercados de falsidades, de bajulações falsas, né? De uma vida de aparência, aonde muitos estão vivendo. Se você for olhar as redes sociais, pessoas postam todos os dias. Quem vê são as famílias mais perfeitas do mundo. Tudo postam. Mas a metade daquilo ali é tudo mentira. Não se conversam, não falam um com o outro. Quando sentam à mesa para fazer as refeições, é cada um no seu celular. Não tem diálogo, não se entendem mais. E estão ali, postando nas redes sociais como se fosse a família mais feliz do mundo. E muitas vezes isso é mentira. Pouquíssimos ali é verdade. Então nós devemos refletir nas nossas atitudes. Nós vamos prestar conta de tudo um dia. Não se esqueça disso. E todas as coisas estão ali, ó, patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Tudo está diante dos olhos de Deus. Não pense que Deus não está vendo tudo que você está fazendo de errado. Deus está vendo. Tudo que você está se omitindo, tudo que você está se omitindo de fazer, tudo que você está mentindo, tudo que você está fingindo,
Tudo Deus está vendo. Não pense que Deus não vê, porque Deus vê sim. Deus vê tudo que você faz. O teu esposo, a tua esposa, o teu familiar pode até não ver o teu vizinho, mas ele vê. E ele sabe tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando e tudo que você está sentindo. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. E o teu coração está cheio do quê? Reflita. Do que o meu coração está cheio? Com o que eu estou ocupando a minha mente? Quando Paulo disse: olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, né? E nisto que é bom, nisto pensai. Tem pessoas dando lugar à sua mente a coisas que não prestam, a coisas que não edificam, a coisas que não são de Deus. Tem pessoas que ficam ali dando lugar na sua mente para o diabo, arquitetando planos diabólicos de vingança, planos diabólicos de traição, planos diabólicos demoníacos. Ao invés de rejeitar isso e dizer não, esta não é mais a minha natureza. Eu tenho a vida de Cristo em mim. No momento que eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Satanás, aqui tu não tem mais vez. E infelizmente as pessoas ainda estão dando ouvidos para o diabo. As pessoas estão deixando a sua mente ser minada, ser contaminada. Por isso que lares estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas, porque muitas vezes é mais fácil dar um telefone para uma criança brincar do que dar atenção para ela. É mais fácil interter ela ali do que eu ter que perder tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Sentar, conversar com ela, ver como é que foi o dia dela. Por isso as crianças estão indo para a escola e lá elas querem conversar, porque em casa não tem quem converse com elas. Elas estão só no telefone, só na televisão e não tem diálogo. Os pais não olham, às vezes não olham o caderno dos filhos. Isso é muito triste. Uma amiga que é professora, um dia ela me disse: Eliane, a metade da minha turma foi com o dever feito. A outra metade, os pais nem olharam o caderno. Numa reunião de pais, de uma turminha, acho que de 20 e poucos aluninhos, 2 mães foram. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas estão se detendo em tantas coisas, em tantos afazeres, e estão se descuidando da sua casa, estão se descuidando dos seus filhos, do seu esposo. Se um dia você quis uma família, Deus te deu, e você vai prestar conta se você não cuidar bem dela. Então reflita nas tuas atitudes, porque você vai dar conta diante dele. Por que tem tantas jovens, tantas crianças revoltadas, tantos adolescentes com pensamentos suicidas, tantos jovens querendo tirar a própria vida? Porque muitas vezes os próprios pais não estão dando atenção devida, não estão prestando atenção no que os seus filhos estão escutando, no que eles estão vendo, no que está sendo compartilhado com eles no dia a dia, os conselhos que eles estão ganhando dos outros amiguinhos, de outras pessoas e não dos pais, porque os pais não têm mais tempo para conversar, para ser amigo dos seus filhos, para instruir, para educar. A escola está ali para ensinar, alfabetizar. A escola não está lá para educar teu filho. A escola, a função dela é ensinar, alfabetizar,
qualificar para que essa pessoa tenha uma profissão. A escola não está ali para educar. E muitos pais estão invertendo os papéis, estão mandando os filhos para a escola para serem educados. As professoras não estão lá para isso. E você vai prestar conta disso diante de Deus. Porque você não está cuidando dos teus filhos, que são a herança do Senhor. Você não está cuidando da tua casa, não está cuidando da tua esposa, do teu esposo. Então, olha aqui, eu vou ler novamente, Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus está vendo tudo. E é com Ele que nós vamos tratar as coisas. Diante dele nós vamos prestar conta. Muitas coisas estão acontecendo porque é o que as pessoas estão plantando. Infelizmente. Jovens estão se perdendo, estão indo para droga, estão indo para prostituição, porque não tem atenção em casa, não tem um pai e uma mãe em casa que conversem com eles, que orientem eles, que ensine o caminho da verdade para eles. Porque a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Então você tem que ensinar o caminho da verdade, a ser um cidadão íntegro, correto, que paga suas dívidas, que vai trabalhar honestamente. As crianças são o reflexo da casa. Aquilo que está acontecendo em casa, elas estão refletindo na escola, na sociedade, na igreja, em todo lugar. É o reflexo da casa. Então, reflita nisso. Ore pela tua família, ore pela tua casa, reflita nas tuas atitudes. Se você tem se descuidado da tua casa, se você tem se descuidado da tua família, você vai prestar conta para Deus. É com Ele que nós vamos tratar. E às vezes estão acontecendo coisas e as pessoas começam a murmurar, né? Onde é que foi que eu errei? O que aconteceu? Eu joguei pedra na cruz? Não. Você apenas não fez o teu papel. Você apenas se omitiu de fazer o que você tinha que fazer. E infelizmente hoje as pessoas estão se omitindo de falar a verdade umas para as outras, de ser verdadeiras com as pessoas, para agradar o outro, né? Para ser aquele sociável. Mentem, né? São falsos. Não. Nós devemos ser verdadeiros com as pessoas, corretos, honestos. Se tem alguma coisa que aquela pessoa fez que não te agradou, vá até ela e converse com ela. Olha, lembra aquele dia? Você me disse algo, eu não gostei. Eu não gostaria que você falasse mais daquela maneira. Então nós devemos ser verdadeiros com as pessoas. Não causar inimizades, mas nós não podemos aceitar determinadas coisas, determinadas brincadeiras, piadas. Tem coisas que às vezes a gente deve se afastar. Filtrar o que entra aqui e o que está entrando aqui. Então guarda esta palavra no teu coração, reflita nela. Reflita nas tuas atitudes. Se Jesus chegasse hoje na tua frente e te cobrasse o que você tem feito, o que você ia dizer para ele? Né? É algo para a gente pensar. É algo para nós refletirmos. O que nós estamos fazendo, ou melhor, o que eu não estou fazendo. Então reflita. Eu quero orar com você, Pai.
Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas, Pai, que estão perdidas, que estão omissas, que não estão cumprindo o seu papel. Pessoas que estão cedendo lugar para Satanás. Pais que estão se omitindo na educação dos seus filhos. Esposos e esposas que estão sendo omissos. Não estão mais falando a verdade. Pessoas estão vivendo de aparência, porque preferem agradar o homem, mas como Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Pessoas estão querendo agradar mais o homem, ser mais sociáveis do que agradar ao Senhor. Pessoas, Pai, que estão mentindo, vivendo uma vida de aparência para agradar o outro. Que estas pessoas reflitam nas suas atitudes, Pai. Que venham colocar a vida diante do teu trono, do teu altar, pedindo direção, confessando os seus pecados, as suas culpas e pedindo para que o Senhor venha moldar elas, transformar e instruí-las, Pai. Esta é a minha oração. Que o Senhor abençoe, Pai, estas vidas grandiosamente e que o Senhor trabalhe na vida e no coração de cada homem e de cada mulher. Que eles venham refletir nas suas atitudes e venham colocar a sua vida diante do teu altar, reconhecendo as suas falhas, para que eles possam ser transformados em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida e reflita. E peça direção para o Pai e força para Ele, para que você venha fazer as coisas corretas de hoje em diante.